Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse programa, que é um comentário bíblico para você, tipo videoteca, para aqueles que gostam de estudar a Bíblia sistematicamente, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós estamos aqui compartilhando com você para que você tenha um interesse pelas Escrituras e possamos esclarecer talvez alguns pontos que numa leitura mais rápida a pessoa às vezes não vê, mas com o comentário ajuda a entender, ajuda também pregadores a buscarem sermões e entender melhor as Escrituras. Nós estamos no livro de Jó. Jó possui 42 capítulos, 1070 versos. Podemos dividir o livro em 4 partes. Do capítulo 1 e 2 é o que nós chamamos prólogo, onde Satanás se apresenta perante Deus e pede que Deus tire os bens de Jó e tire também a saúde de Jó, que Jó irá blasfemar de Deus. Aí Deus concede, Jó então começa a sofrer, vem 3 amigos seus para lhe consolar, e aí começa a beleza do livro. Nós vamos ter um diálogo sobre o sofrimento, sobre a vida, a morte, uma filosofia linda no livro de Jó sobre o sofrimento, e é uma poesia. Então nós temos o diálogo que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 25, se bem que o 26 Jó está ainda respondendo seus amigos. São 3 sessões de diálogos. Jó fala primeiro no capítulo 3, Elifaz fala, capítulo 4 e 5, Jó responde, capítulo 6 e 7, Bildade fala no capítulo 8, Jó responde, capítulo 9 e 10, Zofar, o terceiro amigo, fala no capítulo 11, Jó responde, capítulo 12, 13 e 14. Nós vamos notando que Jó cada vez fala mais, seus amigos vão falando menos. Então a primeira sessão de debate começa no capítulo 3 e vai até o capítulo 14. É a maior sessão. A segunda sessão, diálogo, começa no capítulo 15, Bildade pela segunda vez fala, e aí Jó vai responder, depois Elifaz fala no capítulo 15, Bildade depois fala e depois Zofar, sempre nessa ordem, até o capítulo 22, que é a segunda sessão. A terceira sessão começa no capítulo 22, Elifaz fala, Jó responde, Bildade fala no capítulo 25, Jó responde e aí Zofar não fala mais. E aí Jó faz o seu discurso final até o capítulo de número 31. Do capítulo 32 ao 37, Eliú vai falar. E do capítulo 38 ao 42, Deus fala. Então Deus tem a última palavra e o livro termina dessa forma, mas há muita riqueza no livro de Jó. Vamos então para a segunda sessão de diálogo. Elifaz vai falar. Os amigos de Jó vão perdendo a paciência com ele, eles acham que Jó pecou e Jó não confessa o pecado, e eles querem arrancar uma confissão, quer que Jó se arrependa para que venham os tempos de refrigério. Diz aqui, então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre do vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveitam. Bildade está perdendo a paciência com Jó, não é? Nesse diálogo, e ele vai dizer que a própria boca de Jó o acusa. E tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus. Eles queriam que Jó se arrependesse, porque na mente deles o que Jó está sofrendo, né, a teologia de Elifaz é só os pecadores sofrem, Jó tinha que ter pecado. Então, tem feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus. Olha só o verso 5, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhesse a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti.
eles acham que Jó é arrogante, alguma arrogância por defender a sua integridade, defender a sua justiça. És tu, porventura, o primeiro homem? Apontando para Adão, que foi o primeiro homem. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Ou fosse gerados antes dos outeiros? Ou ouvisse o secreto conselho de Deus, e a ti somente limitasse a sabedoria? Jó acusou seus amigos de não ter sabedoria, de ser médicos vão. Agora ele está acusando Jó, só você é que sabe, só você é que tem sabedoria. Então aqui é a discussão, quem é que tem mais sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Parece que o diálogo e o debate deles é para ver quem sabe mais e o que diz, não é? Então Jó também disse que os seus amigos eram sábios vão, e agora eles também estão, está condenando a Jó, dizendo o que você sabe que a gente não saiba também. Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Parece que o pai de Jó ainda era vivo. Ele menciona aqui no capítulo 15, verso 10, que entre eles, do povo da onde ele vinha, havia homens idosos, e a sabedoria estava com os mais velhos, mais idosos ainda que o pai de Jó. Porventura as consolações de Deus te são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti? Para eles, de fato, Jó deveria ter algum pecado escondido e não queria confessar. Por que te arrebata o teu coração? E por que pisca os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca. Para Elifaz, o que Jó falava estava sendo insensato. Não é? Em vez de reconhecer logo o seu pecado, para Elifaz, Jó havia pecado, por isso sofria. Então, para Elifaz era tolice o que Jó estava fazendo. Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para que fique justo? Aqui, novamente, eles estão defendendo que todos os homens são pecadores. E não é possível que Jó não tenha nenhum pecado para estar sofrendo tanto. Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. A visão de Elifaz, Deus é tão, mas tão puro, que Deus não confia nem nos seus santos, e nem os céus ainda são puros o suficiente aos seus olhos. Note que no final Deus vai dizer para Elifaz que ele, Bildade e Zofar não falaram o que era correto acerca dele. Então tem coisas que eles falam que está correto e tem coisas que não é correto. Pena que Deus não falou para nós o que não é correto, mas o que eles falaram, muitas coisas não é correto. Talvez essa seja uma delas, 15:15. Deus não confia nos seus santos, nem nos céus são puros aos seus olhos. Talvez isso exalte a santidade de Deus sobremaneira, não é? No texto de Isaías, capítulo 6, diz que os serafins, quando voavam, com duas cobriam o rosto, não se atreviam a olhar para Deus. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água, não é? Então, realmente, os amigos de Jó defendem tanto a integridade de Deus e mostram que todo homem é pecador, e Jó não é uma exceção. Elifaz mostra que o ímpio é atormentado nessa vida. Para Elifaz, o ímpio é atormentado. Olha o que Elifaz vai dizer. Escuta, mostrar-te-ei o que vi, te contarei, e que os sábios anunciaram, e o que ouviram de seus pais e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias do ímpio se dá pena a si mesmo,
no curto número de anos que se reserva para o tirano. Agora ele está falando da impiedade, né? Que o ímpio é atormentado nessa vida. E na mente de Elifaz, se Jó está sendo atormentado, tem que haver impiedade. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Então, para o ímpio, só resta a espada do juízo, não é? Anda vagueando por pão, dizendo, onde está? Bem sabes que o dia das trevas lhe está perto a mão, assombrando-o, a angústia e a tribulação prevalece contra ele, como rei preparado para a peleja. Então, para Elifaz, o ímpio sofre, porque merece sofrer mesmo. Angústia e tribulação está reservada para ele, porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Todo aquele que se estende a mão contra Deus vai sofrer. É a teologia clara de Elifaz. Arremete contra ele com dura serviço e com os pontos grossos dos seus escudos, porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias nas ilhargas dos olhos, não é? E habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém morava, que estava a ponto de fazer montões e ruínas. Aqui ele está falando certamente de homens violentos que tomavam cidades e habitavam nas cidades. Não se enriquecera, nem subsistirá sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Está falando certamente da impiedade daqueles que destroem cidades e ficam morando lá. Não escapará das trevas, e chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus desaparecerá. Verso interessante esse do capítulo 15, verso 30. Ao assopro da sua boca desaparecerá. Diz também em 2 Tessalonicenses que quando o Senhor Jesus vier, ele desfará o iníquo com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses 2,8. Interessante se Paulo tirou isso de Jó, capítulo 15, verso 30. Não confiei, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ela se consumirá, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes, como as da vide, e deixará cair a sua flor, como a da oliveira. Interessante como o conhecimento de agricultura deles e comparando com a vida, comparando com os juízos que vêm. Porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Então, aqui Deus é um Deus justo, que julga até o suborno, a corrupção, a violência, tudo isso. Concebe o trabalho e produz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Em outras palavras, a impiedade para Jó e seus amigos era totalmente falta de sabedoria. Mas Jó aqui vai acusar os seus amigos de falta de compaixão, que os seus amigos têm lá uma teologia do justo, porque que o justo sofre, mas eles não conseguem sentir a dor de Jó. Olha só, então respondeu Jó e disse, tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores molestos. Jó é interessante, né? Jó no capítulo 12 diz, de uma certa forma, escarnecendo seus amigos, diz, na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Agora no capítulo 16, respondendo a Elifaz, ele diz, tenho ouvido muitas coisas como essa, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento. Para ele as palavras de seus amigos eram palavras de vento. Ou
que te irrita, para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma. Ele falou, é fácil entender a maneira como vocês falam, porque a vossa alma não está em lugar da minha alma. Ou amontoaria a palavra contra vós e menearia contra vós a minha cabeça. Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abandonaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. E calando-me, qual é o alívio? Jó dizia, eu estou falando, mas a dor continua lá. E se eu me calar, também não há alívio nenhum. Na verdade, agora me molestou, tu assolas toda a minha companhia. Jó não está se agradando da companhia dos seus amigos, porque eles não têm compaixão da sua situação. Ele chega a dizer, se eu estivesse no vosso lugar, também falaria assim. Testemunha disso é que já me fizesse enrugado e a minha magreza já se levanta contra mim. Parece que Jó emagreceu, ele se abateu bastante devido à sua doença, e ele já estava bem magro, ele diz que a magreza se levanta contra ele, e o meu rosto testifica contra mim. Na sua ira, está falando da ira de Deus, me despedaçou, e ele me perseguiu. Para Jó, ele estava sendo objeto da ira de Deus, aquilo que estava acontecendo com ele. Então ele se diz, na sua ira ele me despedaçou e ele me perseguiu. Range os dentes contra mim, aguça o meu adversário os olhos contra mim. Interessante ele mencionar o adversário aqui. Será que Jó tinha alguma ideia que era Satanás mesmo, seu adversário? Ou ele atribui realmente tudo o que está acontecendo com ele a Deus? O meu adversário, os olhos contra mim. Abrem a boca contra mim com desprezo. Me feriram nos queixos e contra mim se juntaram todos. Parece que Jó, que antes era um homem respeitado, honrado na sua comunidade, agora todos viraram as costas para eles. Todos o desprezavam. É o que ele pelo menos indica aqui. Entregue-me Deus ao perverso, e nas mãos do ímpio me fez cair. Ele virou, na verdade, um assobio, ele vai dizer. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou e pegou-me pelo pescoço. Ele diz que Deus pegou ele pelo pescoço, ele sente isso, e me despedaçou e também me pôs por seu alvo. Jó estava totalmente quebrado, quebrantado, sentindo dor, sofrimento. Cercaram-me os seus flecheiros, atravessaram-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama pela terra. Jó sentia de fato que ele se sentia como um homem flechado, doía tudo no seu corpo, chega a dizer que até o fel dele se derramava pela terra. Quebranta-me como golpe sobre golpe, arremete-me contra mim como um valente. Aqui é interessante esse verso 14, lembra quando Cristo está sendo açoitado, Quebranta-me como golpe sobre golpe, arremete contra mim como um valente. Cozi sobre a minha pele o cilício e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Para Jó, parece que ele já sentia que a morte se aproximava, tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Para ele não havia muita esperança, não. A única esperança dele agora era o túmulo. Apesar de não haver violência nas minhas mãos, ser pura minha oração, ele continua declarando que ele é justo, que a sua oração continua pura. Ele quer dizer, Jó jamais deixou de orar. Eu digo que Jó perdeu muitas coisas, sua saúde, seus animais, mas há pelo menos 15 coisas que Jó não perdeu. E uma delas foi sua oração, sua fé, sua comunhão, sua integridade, sua fala. Jó continua falando. Jó também não perdeu a sua teologia,
apesar de não entender a sua teologia mais correta do que de seus amigos, não é? Ele falou mais reto que seus amigos, Deus vai testificar disso. Então, Jó não perdeu muitas coisas, sua persistência, sua integridade, e uma das coisas, sua oração. Aqui, ó, ele não perdeu sua oração. Há na terra, a terra não cubras o meu sangue e não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu. Interessante esse verso. A minha testemunha está no céu. Ele, quem sabe, está clamando pelo esse mediador. O meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Que coisa tremenda, né? Os meus olhos se desfazem em lágrimas. Jó realmente chorou muito pelo seu estado e chegou a dizer que seus olhos se desfaziam em lágrimas diante de Deus. Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho pelo seu amigo. Jó queria um intercessor, Jó queria um mediador. Ele pede por isso na sua fala, porque decorrido poucos anos eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Jó só aguardava mais alguns anos para que a morte chegasse. O que é surpreendente, ele jamais imagina que aquele estado dele irá mudar. Mas Deus vai mudar o cativeiro de Jó, como Deus tem o poder de mudar o meu e o seu cativeiro. Vamos para o capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando. Só tenho perante mim a sepultura. Era isso que ele aguardava, a sepultura. O sofrimento era tão grande, a dor era tão grande, que para Jó a sua única esperança era o dia que Deus lhe tirasse. Ele não iria tirar sua vida, mas ele esperava que Deus tirasse a sua vida. Porventura não estão zombadores comigo? Agora zombavam dele. E os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora e dai-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Como Jó queria um mediador entre ele e Deus, que é o papel de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque ao seu coração encobrisse o entendimento, pelo que não os exaltarás. O que lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Interessante, capítulo 17, verso 6, a mim me pôs por provérbio dos povos, é outro verso messiânico que aponta para Cristo quando vai para a cruz e o seu sofrimento. Não é todos os versos que apontam isso, mas alguns apontam. Me puseram por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação, não é? Esse verso de número 6 do capítulo 17 aponta justamente para o sofrimento de Jesus. Pelo que já se escurece de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como sombra. Os retos pasmaram disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro desmão irá crescendo em força. Jó também, de uma certa forma, admite que o justo é recompensado puro. Ele não entende o porquê ele está passando o que está passando. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Jó está dizendo que seus amigos não são sábios, porque eles não conseguem entender e sentir a dor que ele, Jó, sente. As suas palavras são palavras, como Jó disse, ao vento de seus amigos, e não os considera sábios, por não serem bons conselheiros no momento da sua dor. Os meus dias passaram, e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. O sofrimento de Jó era tão grande
que ele descreve que até as aspirações do seu coração havia passado. Muitas vezes nós temos aspiração, queremos conquistar isso e aquilo. E Jó, sendo um homem negociante, tinha seus animais, certamente ele tinha algumas aspirações para continuar. Mas agora, perdeu seus animais, seus filhos, em meio a todo o sofrimento, ele chega a declarar que ele já não tinha mais aspiração nenhuma no seu coração. Realmente o sofrimento nos quebranta de tal forma que até a perspectiva do futuro chega a tirar de alguns, como tirou da de Jó. Trocar a noite em dia. A luz está perto do fim por causa das trevas. Jó pensa e crê que ele vai morrer daquele sofrimento. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, e se nas trevas estender a minha cama. Note quantas vezes ele fala de sepultura, aqui no capítulo 17. Verso 1 fala de sepultura. No verso 13, de novo, ele aguarda a sepultura. Ele sabe que ali será a sua casa e nas trevas estender sua cama. E se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos, vós sois minha mãe e minha irmã. Né? Na sepultura onde o seu bicho come. Né? Jesus também falou isso. Então, aos bichos, vós sois minha mãe e minha irmã. Só aguardava os bichos comerem o seu corpo na sepultura. Onde estaria, então, agora a minha esperança? Novamente, onde está a minha esperança? Que pergunta boa, né? Onde estaria agora a minha esperança? Aqui, para pregadores do Evangelho, dá um tema de um sermão. Jó 17:15. Onde estaria, então, agora a minha esperança? E o livro de Jó vai falar bastante de esperança. Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Quem pode ver a minha esperança? Ela descerá até os ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. A esperança de Jó era a morte, era isso que ele esperava, não é? A pergunta de Jó, onde está a minha esperança, permite nós a fazer algumas sérias reflexões. Primeiro, a esperança que alguns têm, às vezes, entre os amigos. Segundo, a esperança que muitos, às vezes, têm que está no dinheiro. Ou a esperança de outros, quando estão enfermos, na saúde. Ou ainda outros nas filosofias, no entendimento, no conhecimento. Ou ainda um grupo espera na religião, mas a única esperança válida, universal, infalível para todos nós é aquela que está fundamentada na pessoa de Cristo. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a esperança da glória. Com isso, nós concluímos o capítulo 17, né? Bildad falou no Elifaz falou no capítulo 15, Jó fala no capítulo 16 e 17. Agora, Bildad vai falar no capítulo 18 e Jó vai falar no capítulo 19. E aí depois Zofar no capítulo 20. Então nós vamos voltar para o capítulo 18, 19 e 20 no próximo programa. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador seja contigo. Ajude a divulgar esse canal, não é? Colocando aí um sinal de joinha, um comentário se você gostou, ou se tem algum comentário para fazer, alguma pergunta durante o texto. Amém? Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Volte para o capítulo 18. Deus te abençoe. Amém.